Irmãos, abrindo essas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15, irmãos, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem o quê, irmãos? Os bons costumes. Então esse aqui é um versículo isolado aqui, né, irmãos, no meio de um assunto. Aqui o apóstolo Paulo está falando da ressurreição dos mortos e, com certeza, de falso ensinamento que chegava ao ouvido dos irmãos, falsas doutrinas e tudo mais, né, irmãos? E conosco hoje não é muito diferente não, irmãos. Com a gente também acontece a mesma coisa, da mesma forma. Existem más conversações que ela corrompe os bons costumes, e quando fala bons costumes, é o entendimento da verdade que nós temos, irmãos. É a doutrina que nós estamos, é o caminho que nós percorremos. Então, toda má conversação, ela vai tentar corromper isso daí, irmãos. Toda má conversação, o que é? Todo falso entendimento, todo engano, toda doutrina que não tem nada a ver com Jesus, vai tentar nos afastar para longe do caminho que nós estamos, vai tentar nos tirar o foco, que é Jesus, que é salvação, que é libertação, e, irmãos, nos afastar da riqueza que nós temos. Qual é a riqueza que nós temos? Irmãos, se nós morrermos hoje, estamos salvos. Quer mais riqueza que isso, irmãos? Se acontecer qualquer coisa e eu morrer hoje, eu tenho que ter a confiança que eu estou salvo. Então isso daí, irmão, já é uma riqueza que não tem como mensurar, não tem como dizer o tamanho dessa riqueza. É uma riqueza muito grande que nós temos, mas para o mundo isso não vale nada. Não vale nada. Muitos cristãos também, por conta das más conversações, acabam desmerecendo também isso daí, irmãos. Porque é algo que o cristão, muitas vezes, ele não presta atenção. Muitas vezes ele não valoriza isso. Ele acorda de manhã e ele agradece a Deus por ele estar com saúde, agradece a Deus por o tempo estar bom, por a chuvinha caiu, é bom para a horta, é bom para a agricultura, o tempo... E se esquece da salvação, que é certa, irmãos, é certa. Então nós dormimos salvos, acordamos salvos. Basta estar firme com Jesus. E isso aí muitas vezes a gente não lembra. Muitas vezes passa desapercebido. Aí quando vem uma luta, quando vem uma aflição, aí o cristão enfraquece. Por que enfraquece? Porque a esperança da salvação não está firme. A esperança da salvação é o nosso capacete, irmãos. Aquele que está com capacete, ele está protegido. Os irmãos já usaram o capacete? Os irmãos que andam de moto já usaram o capacete. Quem trabalha em algum serviço aí que é obrigatório o uso de capacete, já usou capacete. Irmãos, quando você está com o capacete na cabeça, você se sente protegido. Incomoda? Muitas vezes incomoda sim. Mas que você se sente seguro, protegido, se sente. Então o capacete do cristão é a esperança da salvação. É o capacete dele. Quando ele perde a esperança da salvação, ou quando ele não valoriza a salvação, ele está sem o capacete, está desprotegido. Vem uma má conversação, vem um ensinamento errado, vem uma doutrina errada, qualquer coisa que vem abala o cristão. Por quê? Porque não tem esperança, irmãos. E a esperança nós temos que ter. Muitas vezes nós falamos bastante, né? Falamos bastante de fé. Temos que ter fé. Fé, irmãos, é o conhecimento da verdade. Quando eu conheço a verdade, eu pratico, eu adquiro fé. Então a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então a palavra de Jesus, ela acrescenta em nossas vidas a cada dia fé. Mas nós não podemos deixar de ter a esperança. Vamos lá em Mateus, irmãos. Mateus capítulo 7, irmãos. Mateus capítulo 7. O versículo 13, irmãos. 13. Jesus, irmãos, ele vem ensinando para nós as coisas básicas, né? Coisas básicas. Vem falando do amor, do perdão, da misericórdia. Vem falando da obediência. Todas essas coisas. E o que o mundo prega para nós, irmãos, é totalmente diferente, é totalmente o contrário. O mundo não perdoa ninguém, o mundo não tem misericórdia de ninguém. Quando você liga a televisão, quando você acessa as redes sociais, tudo que aparece ali é contra o que Jesus ensinou. E ainda que alguém fale em nome de Jesus e ensine essas coisas, não vale se essa pessoa não tiver fruto bom. Ela pode ser ali, irmãos, um falso profeta. Então nós temos que discernir muito bem as coisas, irmãos. Muito bem as coisas. Quando Jesus ele foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo, ali o diabo não usou de engano contra ele, irmãos. Ali o diabo falou coisas sensatas. O diabo usou da palavra, das profecias que já tinha. O diabo ofereceu algo que era dele mesmo, e ele podia oferecer. Ele não tentou enganar Jesus. Ele falou assim, se você prostrado me adorar, eu vou dar toda a glória e o reino desse mundo para você. Porque a mim foi dado e eu dou a quem eu quero. Se você está com fome, transforma a pedra em pão e coma. E está escrito. Então quer dizer, e aí com a gente, irmãos, vai ser diferente? Não vai ser diferente. Não vai ser. Aqui, diz aqui, Mateus capítulo 7, versículo 13.
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho, que conduz para onde, irmãos? Perdição, e muitos são o que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Irmãos, nós encontramos a porta estreita. O mundo não encontra essa porta, irmãos. Jesus, ele opera em nós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Se nós encontramos essa porta, é porque em algum momento, irmãos, o nosso coração foi quebrantado. Em algum momento nós enxergamos algo que o mundo não está enxergando. E ali foi derramada uma graça sobre nossas vidas, e Jesus nos conduziu, irmãos. Ele nos conduziu ao caminho certo. Passamos por essa porta, entramos por essa porta, estamos no caminho apertado, e agora, irmãos, tudo que nós imaginarmos que não tem a ver com a palavra, que não tem a ver com os ensinamentos de Jesus, tudo vai contribuir para nos afastar, para nos tirar desse caminho, para nos afastar do caminho apertado. Então tudo vai contribuir para que nós saiamos desse caminho apertado e entremos no caminho largo, espaçoso. Por quê, irmãos? Porque o curso do mundo é assim. As pessoas, elas seguem por esse caminho e elas tentam arrastar o máximo que elas puderem de pessoas com elas, por esse caminho largo aí. E aí diz aqui, versículo 15, irmãos, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são o quê, irmãos? Lobos devoradores. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que ter muito discernimento, irmãos, com o que nós ouvimos. O que nós ouvimos. Esses dias a minha cunhada, irmãos, mandou um vídeo para mim, do macumbeiro, um filho do diabo, descendo o porrete, descendo a lenha, numa determinada igreja, que pede dinheiro para o povo, né, irmãos? Que prega a doutrina da prosperidade. E esse macumbeiro, esse homem, ele começou a defender Jesus. Olha que coisa. Ele começou a dizer, irmãos, ele fala que ele serve a Lúcifer, né, irmãos? Serve a Lúcifer, ele serve ao diabo, ele sabe disso, ele fala isso. Mas ele disse que Jesus veio pregando o amor. Jesus veio pregando a misericórdia. Jesus não tem nada a ver com prosperidade. Ele nunca pregou prosperidade. E para afrontar determinada igreja, passou a mostrar ali a doutrina de Jesus. Não é, irmãos? E tudo que ele falou ali é verdade, irmãos. Tudo que ele falou ali é verdade. Mas não é porque é verdade que eu vou ouvir esse cara, irmãos. Eu ouvi só até um certo ponto e parei, não quis mais ouvir. Então, e aí que tá, né, irmãos? E aí é que tá. Quando eu ouvi esse cara, o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu quando eu comecei a ouvir ele? Começou a me aparecer um monte de vídeo desse cara, entendeu? Um monte de vídeo desse cara. Por quê? Porque eu dei ouvido ali, alguns segundos, aí é assim que funciona, irmãos. É assim que funciona. Aí começou a chover de vídeo desse cara. Aí eu sou obrigado a não ouvir mais e sair fora disso, pra quê? Para não vir mais. Porque se eu der ouvido a esse cara, irmãos, eu vou ouvir mais ele do que o cooperador Denis, do que os irmãos, do que o que Jesus ensinou. E esse cara, irmãos, esse cara aí, não traz nada de bom, embora ele fale verdades, mas não traz nada de bom para nós. O fruto dele não presta. O fruto dele não presta, ele serve ao inimigo. Ele serve ao Deus desse século, irmãos. Deus desse século. E eu acredito, irmãos, que assim como eu enfrento essas lutas, eu acredito que os irmãos também enfrentem. Porque assim como tem pessoas que mandam para mim essas bobagens, né, irmãos? Essas bobagens, eu acredito que mande também para os irmãos. E eu temo que os irmãos passem a ouvir isso daí, a ouvir dessas coisas. E no meio de tudo isso, irmãos, é espiritual. Não é porque se fala a verdade que nós temos que ouvir. Nós temos que ouvir a verdade de quem vive a verdade. Nós temos que ouvir a verdade de quem serve a verdade. Aí diz aqui, versículo 16. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo, porque pelos seus frutos os conhecereis. Então nós temos que olhar os frutos. De onde vem a mensagem? Temos que olhar os frutos. Essa mensagem chegou para mim. Ela é verdadeira? É verdade? Mas e a fonte, irmãos? De onde vem isso daí? Quem está trazendo essa doutrina? Quem está trazendo essa palavra, irmãos? Nós não podemos sair por aí seguindo pessoas, ouvindo pessoas, irmãos. Não podemos. Porque o diabo ele opera nisso. O diabo opera nisso. Tem cristãos, irmãos, que dá ouvido a padre.
Nossa, você viu que o padre pregou lá? O padre pregou a verdade. Irmãos, o padre não tem Jesus como único Deus verdadeiro. Ele não tem Jesus a quem ele se coloca unicamente diante dele. O padre se coloca diante de santo, diante de um monte de coisa, irmãos. O padre não é uma fonte para nós tomarmos essa água, irmãos. Não é. Não é. Não é. Não podemos dar ouvido a isso. Ah, mas o pastor lá, não sei de onde, lá pregou. Irmãos, quais os frutos dele? Que fruto que esse cidadão tem? Já olhou os frutos? Para ver se pode ouvir ele ou não? Porque se ele falar 100 palavras verdadeiras ali, irmãos, ele pode citar 100 versículos verdadeiros. E no meio disso daí, ele trazer um engano, trazer uma falsa doutrina. E se nós não tomarmos cuidado, nós caímos nisso. Junto com isso, o que vem, irmãos? Vem desânimo, junto com isso vem tribulação, vem luta, vem um monte de coisa com tudo isso, irmãos. Por quê? Porque as más conversações, ela corrompe os bons costumes. As falsas doutrinas corrompem os bons costumes. A pessoa começa a falar bonito acerca de Jesus. E por fim ele fala que a igreja somos nós e que não tem necessidade de frequentar um culto num lugar não, determinado. E a pessoa acaba ouvindo, isso é verdade mesmo. É verdade, a palavra fala que nós somos igreja mesmo, olha. A palavra fala que nós somos membros do corpo, que nós somos membros de Cristo. E aí é dessa forma que funciona, irmãos. Aí diz aqui, ó, versículo 21, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então quer dizer, irmãos, muita gente fala Senhor, Senhor. Muita gente fala em nome de Jesus. Muita gente defende Jesus de lábios. Mas o coração está longe de Jesus. Né? Versículo 21, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Irmãos, então, tem muita gente que faz maravilhas em nome de Jesus. Tem muita gente que expulsa demônios em nome de Jesus. Tem muita gente que cura pessoas em nome de Jesus. Os irmãos duvidam disso? Eu não duvido disso, eu tenho certeza disso. Porque a palavra diz isso. A palavra diz isso. E aí diz aqui, ó, versículo 23. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Aí eu pergunto para os irmãos, é fácil discernir isso daí, irmãos? Imagina que você está com o seu filho e o seu filho está enfermo. Aí chega uma pessoa e fala assim, ah, você é cristã? Eu também sou, eu sirvo a Jesus. Eu posso fazer uma oração por ele? E eu tenho certeza que Jesus vai dar cura. Aí essa pessoa vai lá, faz uma oração e a criança é curada. E aí, como é que funciona isso, irmãos? Isso aí é o maior sinal de que a pessoa serve a Jesus mesmo? Não é, irmãos. Pela palavra não é. Mas na cabeça de muitos, pode ser. Ah, aquele homem é de Deus mesmo, ó. Ele orou e curou. Olha como ele fala bem da palavra. Conhece a palavra, olha como ele fala. Então, naquele dia, vai acontecer de muitos passar uma vida inteira, irmãos, profetizando em nome de Jesus, curando em nome de Jesus, expulsando demônio em nome de Jesus. E Jesus vai olhar e falar, não te conheço, nunca te conheci. Aparte de mim, você que pratica as próprias vontades. Você que nunca me serviu, sai daqui. Não tem lugar para você aqui não. E aí, irmãos, muitas vezes a palavra, na verdade, ela vem de forma simples, por pessoas simples. E aí essa que é a dificuldade. Essa que é a dificuldade. Tem várias situações, irmãos, vários momentos em que eu falo brincando para os irmãos, mas é uma verdade, né, irmãos? É uma verdade, né? Eu falo assim, se o cantor mais famoso, o cantor gospel mais famoso, fazer uma visita para nós, ele não vai louvar. Ele vai sentar no banco e vai ouvir a palavra. Ele vai ouvir o irmão louvando ali, mas ele não vai louvar. Eu sinto que muitos irmãos, muitas vezes já aconteceu, os irmãos falam assim, ah, mas não, será que não? Mas será que... Irmãos, os irmãos têm dúvida disso? Os irmãos têm dúvida disso? Os irmãos acham que se o cantor gospel mais famoso que existir chegar aqui, ele vai louvar aqui, irmãos? Ele vai ter oportunidade de louvar? Nós não podemos nem ter dúvida disso, irmãos. Ele não vai. Ele não vai. Assim como o pregador também. O pastor mais famoso, o bispo mais famoso, também não vai pregar. Não vai ter oportunidade nenhuma, irmãos. Nenhuma. Por quê, irmãos? Por quê? Porque primeiro tem que dar fruto. Primeiro tem que ser aprovado. E ninguém é aprovado sem averiguar os frutos. Como que pode uma igreja aprovar uma pessoa sem ver os frutos dela? Então fica sabendo, lá tem um cantor lá, louva bem, atrai multidões. Ah, então vamos pagar para ele, vem aqui e louva. Irmãos, que loucura que é essa? Que loucura que é essa? Mas para que isso daí, irmãos? Para que isso daí? Já entra na corrupção, porque para segurar pessoas na igreja e para atrair pessoas para a igreja, vale tudo. Vale tudo. Então dá oportunidade para qualquer um,
contrata qualquer um para vir pregar, para vir louvar e está tudo certo. E os irmãos também, pode sair ouvindo todo mundo, vai fazer visita em qualquer lugar, vai conhecer novas doutrinas, pode ir. Irmãos, que loucura que é essa? Não, a nossa vida é uma vida espiritual. Nós temos que cuidar do nosso coração, cuidar da nossa mente, da nossa consciência, irmãos. Temos que cuidar. Nós temos que ter cuidado de nós como um cuidado que nós temos com o bebê. Nós temos que se alimentar da comida racional, não falsificada, irmãos. Não podemos, quando pequenos, tomar qualquer tipo de leite. E quando crescemos, comer qualquer coisa, irmãos. Não é assim. É a palavra da verdade, pregada por pessoas que vivem a verdade. É o louvor que fala da verdade por pessoas, louvado por pessoas que vivem a verdade, que é aprovado pela igreja. Tem que ser assim, não tem outra forma, né? Não tem outra forma. Versículo 24, ó. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa onde, irmãos? Na areia. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Isso que nós ouvimos agora, que nós lemos agora, essa parte aqui, irmãos, né, dos dois caminhos, dos falsos profetas, né, aqueles que entram no reino dos céus, agora aqui dos dois alicerces, isso aí é coisa, é a base da nossa fé, irmãos. É coisa que nós ouvimos lá no começo, e nós ouvimos direto isso aqui. Então isso aqui, irmãos, nós temos que viver isso daqui mesmo. É ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Porque senão, sem chance, irmãos. Vamos ser aqueles que edificam a casa na areia. Vai vir as lutas, tribulações, vão vir e vai derrubar a casa, irmãos. E a queda vai ser grande. Por quê? Porque não edificou na rocha. Aquele que edifica na rocha é aquele que ouve e pratica. Ah, sim, o Senhor tem falado mesmo do falso profeta, eu vou estar atento aos falsos profetas. Falsos profetas, eles vêm vestidos de ovelha, né, irmãos? Mas são lobos cruéis. Não vou ouvir, não. Vou estar atento. E vamos estar atentos, irmãos. Atentos, né? Aí, 1 Coríntios, irmãos, capítulo 2, versículo 9, irmãos. Diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para quem, irmãos? Para os que o amam. A palavra fala, irmãos, que nós andamos por fé, nós não andamos por vista. O mundo anda por vista. Então o mundo crê naquilo que ele vê, o mundo tem esperança naquilo que ele já viu alguém alcançar. Ah, o fulano ganhou na Mega Sena lá, então eu também posso ganhar, eu vou jogar. Eu tenho fé que eu vou ganhar. Ah, o fulano lá, ó, ele estudou bastante, ele arrumou um emprego bom, ele ganha bem. Eu vou estudar também porque vale a pena, então eu vou me esforçar. Então as pessoas se esforçam por aquilo que elas veem que dá certo. Elas têm que ver. Se não ver, não vai, irmãos. Nós não. O que está preparado para nós são coisas que o olho não consegue enxergar. São coisas que não sobem no coração do homem natural, irmãos. São as que estão preparadas para nós. Então são coisas que nós temos que enxergar com olhos espirituais. São coisas que nós temos que ouvir com ouvidos espirituais. Nós temos que todos os dias pedir para Jesus nos curarmos, para Jesus nos libertar do que, irmãos? Da cegueira, né? Da surdez. Assim como Jesus ele curou o cego, né, irmãos? Nós temos que ser curados todos os dias, porque muitas vezes o Deus desse século ele tenta nos cegar, irmãos, nos cegar com falsas doutrinas, com discursos vários, com tantas coisas, tanta coisa ao nosso redor, tentando cegar, irmãos. E nós temos que buscar cada dia de Jesus, viu? Aí diz aqui, ó, versículo 10, ó. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de quem, irmãos? Irmãos, quando que nós passamos a receber o Espírito do mundo? Irmão, Jesus, ele fala assim, ó, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida, né? Espírito e vida. As palavras do mundo também são Espírito. Então, recebemos o Espírito do mundo quando ouvimos as coisas do mundo. Quando o mundo prega, quando as pessoas, essas bobagens todas, irmãos, que vem, que está ao nosso alcance, se nós dermos ouvido a isso,
Nós estamos recebendo do Espírito do mundo. Aí diz aqui, ó, versículo 12, ó. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Irmãos, nós não podemos comparar coisas espirituais com coisas carnais. Nós não podemos pôr na mesma balança coisas naturais e coisas espirituais, irmãos. Porque se nós compararmos as coisas espirituais com as materiais, irmãos, as coisas espirituais estão numa desvantagem muito grande. Muito grande, irmãos. O cristão ele só consegue permanecer na palavra, ele só consegue permanecer nas coisas espirituais porque ele determinou isso para a vida dele. E porque ele busca pelo Espírito Santo, porque senão ele não consegue. Se ele der ouvido às coisas do mundo, se ele abrir os olhos para as coisas do mundo, ele vai cair com o mundo. Porque o evangelho ele não sobe no coração do homem. O evangelho, irmãos, é algo espiritual. O homem espiritual recebe o evangelho, recebe as coisas do alto. O homem carnal, não. Quanto mais espiritual nós somos, mais nós vamos estar envolvidos com as coisas de Deus. Quanto mais carnais nós formos, mais envolvidos com o mundo vamos estar. Na batalha espiritual, quem vai vencer, irmãos? Vai vencer se nós inclinarmos para o espírito, vamos ser espirituais. Se inclinar para a carne, vamos ser inimigos de Deus e vamos cair junto com o mundo. Diz aqui, ó, versículo 13, né? Ó, as quais falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Irmãos, nós não podemos ser instruídos pelo mundo. Nós não podemos ser instruídos por falso profeta. Nós não podemos ser instruídos por macumbeiro, por discípulo de Lúcifer, por ninguém. Não podemos. Nós temos que ser instruídos pela palavra da verdade. Temos que ser instruídos por Jesus. Se tem homens que trabalham por essa obra, irmãos, eles têm que ter fruto. Porque senão não adianta. Não adianta. É pelo fruto que se conhece a árvore. Se o fruto for bom, a árvore é boa. Se o fruto for ruim, a árvore não presta. Não presta. E o que nós acessarmos hoje vai estar falando, irmãos, de Jesus. Tem muita gente falando de Jesus. Tem muita gente prometendo cura, muita gente prometendo um monte de coisa que Jesus fez e que Jesus faz. Mas isso não é sinônimo de servir a Jesus. Não quer dizer que a pessoa, ela cure e ela tem Jesus. Ah, mas foi em nome de Jesus. Pode estar servindo ao inimigo. E curou em nome de Jesus. Não tem problema nenhum isso aí. O diabo não tem problema nenhum, irmãos, em que as pessoas façam as coisas que aparentemente é bom e cite o nome de Jesus ali. Desde que ele consiga prender o máximo de pessoas com ele. E prende, irmãos. E prende mesmo. Porque eu já vi muita gente criticar, irmãos, os testemunhas de Jeová. Por quê? Porque eles não aceitam transfusão de sangue. Então, se o filho dele estiver morrendo, precisar fazer uma transfusão, ele não aceita a transfusão. Aí muitos irmãos já no nosso meio criticaram. E eu sempre falo com uma só boca, irmãos. Eles estão certos. Eles estão certos. Por quê? Porque é a fé deles. Eles entendem que é assim. Se eles entendem que a vida está no sangue e eles não devem receber sangue de ninguém, eles estão certos de não aceitar mesmo. Por quê? Por quê, irmãos? Porque se um filho meu estiver doente e chegar alguém que eu não conheço e falar assim, eu posso orar pelo seu filho? Eu vou falar não. Não. Ah, mas seu filho está morrendo. Não. Não vai orar por ele. Ah, mas ele vai morrer. Não. É não. Pode estar no hospital, irmãos. Não vai. Não vai. Por quê? Porque mais importante que a cura é estar nas mãos de Jesus. Eu vou aceitar que uma pessoa faça uma oração e põe ele nas mãos do diabo, irmãos? Eu vou aceitar isso daí? Agora, o que é mais? O que é pior? É pior o testemunho de Jeová que não aceita o sangue ou eu que não aceito uma oração? Vou falar que eu sou lunático. Ah, mas se ele tivesse orado, tinha curado. Olha, que ignorância desse homem. Não aceitou uma oração, é uma simples oração. É uma simples oração. Numa simples oração você consagra uma pessoa ao diabo, irmãos. Numa simples oração põe tudo a perder. E nós temos que estar atentos a isso aí, irmãos. Nós como homens e mulheres espirituais temos que estar atentos e vigilantes quanto a isso, irmãos. Temos que estar. Porque senão nós caímos da fé.
caímos do entendimento. E caímos mesmo. E eu vou dizer para os irmãos, eu acredito, irmãos, eu acredito que numa situação dessa, são poucos aqueles que vão se manter firme com Cristo, irmãos. São poucos. Eu acho que diante de uma luta dessa, diante de uma tribulação dessa, ou até menor, eu estou dando um exemplo aqui bem drástico mesmo. É um filho morrendo, né? Um filho morrendo. Mas eu digo para os irmãos que muitas vezes, por uma dor, e alguém chegar e falar assim, eu posso orar por você, eu sirvo a Jesus. A pessoa dá a cabeça, pode pôr a mão aqui, põe as mãos aqui, ore mesmo, ore com fervor. Eu acredito nisso. Eu temo que possa acontecer isso, irmãos. E não deve, irmãos. Não deve. Isso acontece muito em hospital, irmãos. Principalmente hospital público. Tá lá internado lá, aí vai o povo lá orar, irmãos. Vai o povo lá orar. O povo está servindo a Jeová, vai lá orar. Eles vão pôr a vida da pessoa nas mãos de quem? Em nome de Jesus, irmãos. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós curamos em Teu nome, expulsamos demônios em Teu nome. Eu vou dizer abertamente, eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Se nunca conheceu a Jesus, servia a quem, irmãos? Então, o prudente é aquele que ouve a palavra e pratica. Se a pessoa não pratica a palavra, irmãos, não é de Jesus. Não é de Jesus. Fala de Jesus, fala em nome de Jesus. Não é de Jesus. Não é. Não é de Jesus. Oração em casa, irmãos. Oração em casa. Temos que tomar cuidado com isso aí, irmãos. Vem aquele parente lá, que está na religião lá, e vem. Eu sirvo a Jesus, vou fazer uma oração aqui. Vai lá, faz. Consagra a sua casa, tudo que você tem ali a quem ele serve. E vai mesmo, irmãos. E aí o cristão, para não bater de frente, aceita. Há muito tempo atrás, irmãos, a minha irmã ela é missionária, né, irmãos? E aí ela chegou em casa e falou assim, olha, o pastor revelou que uma criança ia morrer nessa piscina sua. Eu posso fazer uma oração? Eu falei, não vai morrer criança nenhuma nessa piscina. Está repreendido, está desautorizado, não vai morrer, pronto, acabou. Não vai fazer oração nenhuma. Irmãos, fez cara feia, ficou chateada, problema dela. Não vai consagrar minha casa a Jeová, não. Não vai orar, não. Não vai profetizar desgraça na minha casa, não. Não vai. E eu posso estar morrendo, pessoas próximas podem estar morrendo, e se vai fazer oração, não vai fazer oração. Não vai. E se eu servisse a Jeová e fosse testemunha de Jeová, também não ia aceitar a transfusão de sangue, não. Porque ele não aceita. Se ele não aceita, eu não ia aceitar também, não. Certo? Então eles estão no engano? Estão no engano, estão no erro, mas estão defendendo o erro que eles servem. Agora nós temos a verdade, irmãos. Se nós temos a verdade, temos que viver a verdade e defender essa verdade, irmãos. Custe o que custar, doa a quem doer. Vai trazer inimizade. Não. Eu só não posso ser inimigo de Jesus. Foi Ele que me resgatou, Ele que me salvou. As demais coisas, irmãos, não tem o que se fazer. Por quê? Porque as más conversações, as coisas que vêm contra a nossa fé, irmãos, que vêm contra a nossa firmeza. Isso aí traz consequências. Se essa minha irmã orasse lá em casa, irmãos, ela ia orar, ela já tinha profetizado uma desgraça ali, irmãos. Ela ia fazer uma oração. Irmãos, o que ia me ajudar aquilo ali? Ia me atrapalhar demais. Mas estamos aí, irmãos. Estamos de pé, sem problema nenhum, né? E é assim que nós temos que seguir a cada dia, irmãos. Firmes com Cristo, firmes com Jesus. Né? Como diz aqui, lê de novo aqui esse último versículo, versículo 16, Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então nós temos a mente de Cristo, irmãos, é pelo Evangelho. O Evangelho nos deu a mente de Cristo. O Evangelho nos proporcionou ser novas criaturas, ser homens e mulheres, irmãos, resgatados, homens e mulheres libertos. O mundo está no curso do mundo. Pessoas estão nas religiões. Religião não salva, irmãos, religião não liberta. O que liberta é Jesus. E Jesus, irmãos, para dizer eu sou de Jesus, tem que andar como Jesus andou. Tem que seguir o que ele ensinou. Tem que permanecer nele. Como diz aqui, vamos finalizar lá. Em 2 João, irmãos, segunda epístola de João, versículo 9, irmãos. O evangelho, irmãos, ele é muito simples. É muito simples para nós ficarmos somente nele, né? É muito simples para ficarmos somente nele. Só fica somente no evangelho quem é simples também, irmãos. Quem quer ter a simplicidade de Cristo. Quem não quer ter a simplicidade de Cristo, não fica somente no evangelho. Não fica. Jesus, ele veio com uma missão, irmãos. A missão dele era revelar o Pai, a missão dele era resgatar a humanidade. E ele veio, ele cumpriu isso aí à risca. Os irmãos dele
queria arrastar ele para o perigo em todo momento. Os irmãos dele queriam levar ele para a morte a todo momento. E ele batia de frente com os irmãos, com a mãe, com todo mundo, e ele cumpriu o ministério dele, irmãos. Cumpriu o ministério dele. Aí diz aqui, ó, versículo 9: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem saúda tem parte nas suas más obras. Tenho muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Então, irmãos, João aqui, ele está orientando, irmãos, no sentido de que todo aquele que prevarica, quer dizer, todo aquele que vai além, irmãos, aquele que quer algo a mais e não persevera na doutrina de Cristo, esse não tem a Deus. Mas se você perseverar nas coisas que Jesus ensinou, perseverar no evangelho que é simples, que é puro e é verdadeiro, você vai ter tanto pai como filho. Então, o Novo Testamento, irmãos, o evangelho, ele tem uma grandeza muito grande, ele tem uma riqueza muito grande, mas é pouca coisa. Então, os homens querem algo a mais. No nosso meio mesmo, surgiu alguns que falavam, mas essa revelação é muito pouco, eu acho que tem algo a mais. Ficaram procurando algo a mais e foram embora, e todo mundo não conseguiram achar algo a mais, irmãos. Porque Jesus não tem algo a mais, não. É isso mesmo, é isso aqui mesmo. E vamos ter que se contentar com isso que nós temos. É salvação, é libertação. E cada dia ele vai acrescentando mais firmeza em nós, ele vai acrescentando mais entendimento. Mas a palavra, irmãos, ele não vai acrescentar coisas mundanas, coisas do mundo, coisas que enchem os nossos olhos carnais, não vai acrescentar. E as pessoas acrescentam a palavra tudo isso. Tudo isso. As pessoas fazem o cálculo assim, nessa igreja aqui tem 50 cadeiras, tem que encher essas 50 cadeiras. Tem que encher isso aqui. Como que a gente faz para encher? Tem pouco jovem. Como que faz para trazer os jovens? É fácil, vamos fazer um culto de jovens. Aí o culto de jovens, vamos pôr uma iluminação aqui. Teve um cidadão, irmãos, um pastor lá da Zona Norte, que ele doou umas cadeiras pra gente uma vez, né, irmãos? Aí eu fui lá buscar as cadeiras, né? Aí ele falou assim pra mim, estamos aqui trocando todas as cadeiras, as que nós tínhamos, nós vendemos para comprar iluminação para o culto de jovem. Para ver se a gente atrai os jovens, a gente vai fazer um culto só de jovens, vai pôr uma iluminação, vai pôr Então desse jeito aí, irmãos, é assim. Então eles querem atrair os jovens, faz um culto de jovens, traz o mundo para dentro da igreja e para manter, tem que manter os irmãos estão muito entristecidos, então vamos manter eles aqui, aí faz algo para manter os irmãos na igreja, e assim vão fazendo, vão trazendo o mundo para dentro da igreja, irmãos, e assim eles fazem, e a coisa dá certo mesmo, mas é certo? Aí não, né? Dá certo, mas não é certo, então, de acordo com o evangelho, não. Então assim a corrupção entra, irmãos, e nós temos que nos afastar disso todos os dias. Então o que eu digo para os irmãos, diante de tudo isso, irmãos, vamos nos alegrar com as coisas do alto, irmãos, nos alegrar com as coisas de Jesus, aquilo que Jesus tem nos dado gratuitamente, nos alegrar com a salvação, irmãos, saber que se Jesus voltar hoje, todos nós estamos salvos. Se nós morrermos hoje, estamos salvos. Se um filho nosso morrer hoje, está salvo, irmãos. É lógico que não estando no mundo, né, irmãos? Se o filho estiver no mundo, não vai estar salvo não, né, irmãos? Mas, irmãos, temos que lutar, temos que fazer por onde, irmãos? Por onde? Permanecer firmes em Cristo. Temos que fazer. Porque senão, vamos ser somente mais um no mundo aí, irmãos. Se o sal não salgar, para nada aproveita. Vai ser misturado junto com a terra ali, junto com... E pronto, só isso. Agora, se ele salgar, aí faz a diferença. Né, irmãos? Faz a diferença. Se a luz iluminar, se não pegar a luz e não colocar debaixo da mesa, ela vai iluminar, vai dar tudo certo. Mas se colocar a luz debaixo da mesa, para nada serve. Né, irmãos? Então é isso que nós temos que pensar cada dia. Vamos orar.